Agora, no terceiro tópico da lição, nós vamos continuar aprendendo sobre a importância do tempo ou do cumprimento do tempo dentro do plano divino e também no desenvolvimento do ministério de Jesus. A primeira pergunta é a seguinte: com o que Jesus estava preocupado durante seu ministério e o que ocorreu exatamente no tempo indicado? Tudo ocorreu no tempo indicado, exatamente. Mas o que ele estava preocupado era em cumprir exatamente na data, no dia, na hora estabelecida por Deus. Tudo no ministério de Jesus. Jesus ali, ele até disse, ainda não é chegado meu tempo não está cumprido. Calma, espere que tenha um tempo designado por Deus para que eu venha dar a minha vida em favor da humanidade. E é interessante que Gálatas 4 diz ali que na plenitude dos tempos Jesus nasceu. Ele nasceu no tempo exato. Outro texto também, Isaías capítulo 50 e o verso 4, diz que ele me desperta todas as manhãs. Ellen White, inspirada por Deus escrevendo sobre isso, é dito que Jesus ele tinha uma agenda que era dada por Deus todos os dias para ele seguir fielmente. Vai falar com essa pessoa, vai para esse lugar. Jesus não seguiu o que ele queria. Então, a cada momento de sua vida, ele estava sendo guiado por Deus. E na morte dele não foi diferente. Que aqui está falando especificamente da morte de Jesus. Foi falado na última lição sobre a última semana, que não está falando aqui, mas vamos só citar, né? Terminou no ano 27, as 69 semanas, e sobrou mais uma semana, 7 dias, 7 anos. E na metade da semana ele faria cessar os sacrifícios, ou seja, no ano 31, 3 anos e meio depois de ministério, ele daria a sua vida. E exatamente ali no ano 31, ele fez cessar o véu do templo ali, rasgou e não mais haveria sacrifícios de cordeiros, porque o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deu a sua vida por nós. Muito bem, então foi muito exato, né, o cumprimento da profecia, tanto relacionado ao início do ministério de Cristo, bom, todos os fatos anteriores, mas ao início do ministério de Cristo e também à morte de Cristo. É por isso que quando, às vezes, Jesus tinha algum convite para ir para a região da Judéia, que era onde estava principalmente a liderança que não gostava de Cristo e planejavam a sua morte, Jesus mencionava, né, ainda não é hora, eu não posso ir para lá porque ainda não cumpriu o tempo. E quando o tempo estava para se cumprir, daí sim Jesus sai de onde estava, se dirige para a região da Judéia, e aí nós conhecemos o que aconteceu e tudo aconteceu no seu devido tempo. Impressionante, né? Estava lendo sobre a probabilidade de profecias assim se cumprirem, sendo apresentadas tantos séculos antes. É uma fração que torna qualquer coisa impossível. Somente a palavra de Deus para ser tão fiel, tão exata e se cumprir. E não se cumprir apenas uma, mas se cumprir várias. Que dizem respeito àquela situação. E isso é muito maravilhoso. Agora, como essa profecia também revela o ano exato do cumprimento do restante dos 2.300 dias ou anos literais. Dias proféticos ou anos literais. Então, a profecia das 2.300 manhãs, ele se encontra em qual capítulo e versículo? 8:14 de Daniel. Daniel, capítulo 8:14. A explicação está do Daniel 9, a partir ali do 24. Qual que é a correlação que tem esses dois? Por que a gente pega uma profecia? Porque eu já fiz essa pergunta a mim mesmo. Eu fiquei, nossa, mas peraí, eu vou explicar para uma pessoa lá, dando estudo bíblico. E aí eu saio do 8 e pulo para o 9 e a pessoa pode perguntar assim, mas qual que é a correlação? Sabendo disso, eu trouxe aqui algo interessante. Eu vou analisar um pouco o 8 e o 9. O capítulo 8 é aquele capítulo que fala sobre o carneiro e o bode, a Grécia, a Medopécia, né? E aí vem uma pergunta no 8 e o verso 13, até quando vai durar a visão do sacrifício diário, da transgressão desoladora? E aí é respondida a pergunta, até quando? Até 2.300 tardes manhãs. 300 tardes manhãs e o santuário será purificado. Aí depois continuou do bode, carneiro e ficou ali. No capítulo 8 ficou esse loco aí aberto, sem explicação. Tanto que no Daniel capítulo 8 e o verso 26, diz lá, a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias
ainda bem distantes. A gente vê duas palavras para visão. A visão das tardes e manhãs e a visão, guarde a visão em segredo. A primeira, no original, está maré. Ou seja, são duas palavras para visão, só que o maré está relacionado com as tardes e manhãs. E o outro, visão, é razão. Esse razão está relacionado com o do bode do carneiro. Então, Daniel entendeu do bode do carneiro, entendeu que era Grécia, entendeu que era Medopérsia, ficou sem dúvida. Mas qual que ele ficou em dúvida? A parte das 2.300 tardes e manhãs. A maré. Por isso que ele diz no verso 27, eu, Daniel, enfraqueci, fiquei doente durante vários dias, depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com o quê? Com a visão, maré, e não havia quem entendesse. Então ele ficou doente por não entender a 2.300 tardes e manhãs. E a gente vai ver que vai ter explicação no 9, mas do capítulo 8 para o capítulo 9 se passaram cerca de 14 anos que Daniel ficou sem entender essa profecia. Ele entendeu a do bode e do carneiro, mas não entendeu a das 2.300 tardes e manhãs. E aí, no 9, ele viu que estava terminando os 70 anos, ele começou a sua oração, e quem veio lá para dar a entender? O anjo do Gabriel. O anjo Gabriel voltou, e no 9, 23 diz assim, quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. A palavra visão aqui é maré. Logo, a palavra que está relacionada com a 2.300 tardes e manhãs. Então, por isso que nós explicamos a 2.300 tardes e manhãs com Daniel 9, porque Daniel 9 voltou o anjo e falou, vou te explicar a 2.300 tardes e manhãs. Você ficou sem entender? Agora, porque Deus te ama muito, ele me mandou para te dar essa explicação. Muito bem. E aí também tem a questão de que, porque o anjo daí começa a explicar e faz menção de um período de 70 semanas, né? Agora, como nós podemos relacionar esse período de 490 anos dentro do período das 2.300 tardes e manhãs e não como algo adicional, além dos 2.300 anos mais 490? Aí que vem o texto de Daniel 9, 24, que os irmãos podem conferir aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre os judeus. São tempo para eles. Estão determinadas. Essa palavra do original está ratak. Esse ratak, ele significa cortada. Então, 70 semanas estão cortadas da onde? Do período maior, 2.300 anos. Então, está um dentro do outro. Vai começar aqui junto. Os dois começam juntos, tanto os 490 anos quanto os 2.300 anos. É claro que os 490 anos terminam antes e continua ainda mais 1.810 anos, Isso. se a gente for fazer o cálculo. Então, eles começam juntos e cada um com seu cumprimento, cada um com um tempo final, mas todos exatamente, fielmente com a história, né? Muito bem, então vimos nesse tópico o cumprimento exato da profecia e Jesus respeitando o tempo profético, né? E assim todas as coisas aconteceram no seu devido tempo e precisamos e necessitamos também estar atentos examinando essas profecias, ok?